Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o estresse, que muitas vezes é visto como um vilão, ele pode ser gerenciado de uma forma eficaz. Você vai entender como ele funciona, quais são os seus sintomas e o mais importante, como é que você pode controlá-lo antes que ele controle a sua vida. Eu vou compartilhar 7 técnicas práticas, validadas cientificamente, para que você possa lidar com o estresse de uma maneira saudável e também produtiva. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Quem nunca vivenciou os sintomas do estresse, que atire a primeira pedra. Todos nós nos estressamos muitas vezes no nosso dia. E o estresse nada mais é do que um processo que ocorre quando nós enfrentamos algum perigo, algum desafio, ou até mesmo quando nós estamos diante de uma situação que nos deixa muito empolgados, com uma notícia muito boa, ou uma festa, um evento que nós esperamos com ansiedade. Ou seja, o estresse, ele é uma forma do nosso organismo lidar com situações que podem nos tirar do equilíbrio. O que muitas pessoas elas não sabem é que o estresse ele tem um lado positivo. Ele é essencial para ficarmos alerta ao perigo que pode estar ocorrendo ou também para nos prepararmos para enfrentar situações importantes, como a chegada de um bebê na família ou um casamento. E isso significa que o estresse não é um vilão, mas que ele é essencial para a nossa sobrevivência. Porém, quando esse estresse ele é muito intenso ou quando ele é crônico, ele pode sim ser prejudicial para a nossa saúde. Porque durante o estresse, o nosso corpo ele sofre uma série de modificações que nos ajuda a entrar em ação, ou seja, ele nos prepara para tomar as providências necessárias de uma forma rápida para proteger tanto a nossa integridade física quanto mental. Os sintomas do estresse têm uma relação com essas modificações que fazem com que o nosso sangue circule numa maior quantidade por algumas regiões mais importantes do nosso corpo, como o cérebro, por exemplo. Dessa maneira, o estresse ele tem uma resposta que é complexa e automática no nosso corpo diante de situações que consideramos ameaçadoras. E essa resposta do estresse ela ocorre a partir da produção de uma série de reações físicas, psicológicas, mentais e também hormonais. Além de lidarmos com os fatores como violência urbana, desemprego, corrupção, dependência química, nós estamos vivendo numa época marcada por uma grande competitividade no mercado de trabalho, pela urgência de resposta, por prazos apertados, por jornadas duplas ou até triplas de trabalho. Principalmente por esses motivos e pela atenção que as mídias sociais têm dado a esse tema, nós temos a sensação de que o estresse ele tem sido maior, ele tem sido considerado como algo característico da atualidade, mas, na verdade, ele sempre existiu. O que muda a todo tempo são esses fatores capazes de gerar o estresse. E é por isso que as estratégias de adaptação, estratégias de enfrentamento em casos de estresse também precisam estar sempre atualizadas para que sejam eficazes. Então, é importante saber que o estresse ele é um processo que ocorre em 4 fases. A primeira fase do estresse ela é conhecida como fase de alerta. Então, nesse momento, o estresse ele se inicia de uma forma benéfica para o nosso corpo. Então, o surgimento de uma situação desafiadora, de uma situação ameaçadora, de uma situação nova ou de uma situação empolgante é capaz de produzir algumas substâncias com adrenalina que nos dá força para enfrentar essas situações, gerando uma quebra no nosso equilíbrio e demandando gasto emocional e também físico. Um exemplo dessa fase de alerta e dessa produção de adrenalina foi quando eu corri 21 quilômetros, ou seja, uma meia maratona. E depois de correr 20 quilômetros, eu estava no último quilômetro da prova, eu me dei conta de que era uma reta final, que eu estava correndo o último quilômetro para fechar a minha prova. Então, nesse momento que eu me dei conta que faltava apenas 1 quilômetro para eu encerrar a prova, eu senti a energia revigorando, literalmente uma descarga de adrenalina, de que eu podia ter mais força para fechar aquele ciclo, e eu corria mais rápido nesse momento de encerramento.
Não porque eu tinha tanta disposição, afinal de contas eu já tinha corrido 20 quilômetros, né? Eu estava na reta final. Mas porque eu sentia essa adrenalina naquele momento final de estar encerrando, eu vou conseguir. Se a situação ela persiste, né, se nós não conseguirmos nos adaptar a essa determinada situação, nós começamos então a entrar na segunda fase do estresse, que é a chamada fase de resistência. Então, nessa fase de resistência, o nosso corpo ele mantém os recursos e a energia ativado para resistir, para conseguir lidar, para ser capaz de se recuperar do desgaste sofrido com aquela determinada situação. Se o fator estressante deixa de existir, ou se a pessoa consegue se adaptar ao fator estressante, o organismo ele volta ao funcionamento normal, ou seja, ele volta para o seu equilíbrio, uma homeostase ali. Caso isso não aconteça, o processo ele evolui para uma terceira fase chamada de quase exaustão. E aqui é possível ocorrer o início de um processo de adoecimento. Nesse momento, devido ao grande desgaste que o organismo sofreu, pode começar a surgir algumas doenças, mas a pessoa ainda não consegue ser produtiva, como trabalhar ou estudar, por exemplo. Mas se o estressor ele se mantém, a pessoa ela não consegue lidar com ele, o estresse ele pode passar para a última fase, que é a quarta fase, chamada de exaustão. E nessa fase de exaustão, é exigido do organismo um gasto de energia maior do que ele pode suportar. Nessa fase, tanto o corpo quanto a mente começam a ficar sobrecarregados e assim pode ocorrer sérios prejuízos à nossa saúde, como algumas doenças físicas e também os transtornos psicológicos. Então, de acordo com a fase em que a pessoa ela se encontra, os sintomas de estresse eles vão variar. Os sintomas comuns na fase de alerta são hiperatividade, uma respiração mais acelerada, insônia, taquicardia, que é aquele coração acelerado, tensão muscular, o aumento da libido, sudorese, uma diarreia passageira. Na segunda fase, que é a fase de resistência, os sintomas eles são cansaço, problemas de memória, queda na libido, uma dificuldade de concentração. Os sintomas da terceira fase, que é a fase de quase exaustão, são todos os sintomas da fase de resistência que eu acabei de falar, só que numa maior quantidade e também numa maior intensidade. E começam a surgir doenças físicas ou transtornos psicológicos que a pessoa já tinha uma determinada predisposição. Já na última fase, que é a fase de exaustão, os sintomas mais comuns são um cansaço extremo, uma dificuldade de trabalhar, uma dificuldade de estudar, uma ansiedade diária, mau humor, uma vontade de sumir, pesadelos frequentes também são comuns, estabelecimento de doenças físicas, de transtornos psicológicos que haja predisposição. Então, os sintomas eles podem evoluir quando o estresse ele não é manejado adequadamente e pode chegar ao desenvolvimento de doenças físicas como gastrite, hipertensão e transtornos psicológicos como a depressão e a ansiedade. Então, o estresse ele afeta as pessoas de uma forma bem parecida, mas cada pessoa ela reage de uma maneira diferente. Isso vai depender de várias coisas. Isso acontece porque o tipo de situação, a dor, o frio, a fome, a força com que a situação acontece, a idade que a pessoa tem, a forma como ela lida com os problemas da vida e o momento de vida que ela está vivendo, fazendo com que cada um sinta o estresse de um jeito. Além disso, as doenças que podem aparecer por causa do estresse, geralmente são aquelas que a pessoa já tem uma tendência a desenvolver, ou seja, o estresse ele pode piorar uma condição que a pessoa poderia ter, como a pressão alta, por exemplo. Além das fontes externas do estresse, como eventos que ocorrem na vida da pessoa, há também fontes internas do estresse. E como fontes internas, podemos pensar, por exemplo, nas formas negativas de interpretação de algumas situações. A forma como a pessoa interpreta a situação pode favorecer ou não o desenvolvimento do estresse. Por exemplo, se você consegue enxergar os problemas como desafios e assim ter vontade de superar esses problemas, utilizando o aprendizado como uma forma de crescimento pessoal, você sofrerá menos com sintomas de estresse. Mas o estresse ele é uma reação natural do corpo.
que foi muito importante para os nossos antepassados, e eles precisavam identificar perigos, como animais selvagens, e reagir rapidamente para poder sobreviver. Hoje, o estresse ele ainda é útil, ele ainda tem o seu papel ali, mas às vezes nós sentimos um estresse em situações que não são tão perigosas quanto parecem. Então, por isso é importante aprender a avaliar melhor cada situação e descobrir se o estresse que sentimos é realmente necessário. Quando entendemos o que é o estresse, os sintomas, as causas, fica muito mais fácil de controlá-lo. E agora eu vou te mostrar como seus pensamentos influenciam o estresse. O estresse é um processo universal que gera um impacto em diferentes pessoas e de diversas formas. Então, é possível perceber que alguns indivíduos que se estressam com uma frequência ou com intensidade maior do que outros. E isso pode ter uma relação com a maneira com que nós interpretamos as situações que enfrentamos. E as interpretações que nós fazemos da situação contribuem para que sejamos mais vulneráveis ou mais resistentes frente a um estímulo que é desafiador. Hoje nós sabemos que as avaliações que fazemos sobre uma determinada situação têm uma influência direta na forma como nós nos sentimos e nos comportamos. Temos a tendência de acreditar nos nossos pensamentos como verdades absolutas. É como se enxergássemos o mundo com óculos escuros que filtram toda a informação e nos faz acreditar somente no que nós conseguimos ver. Mas muitas vezes nós podemos estar pensando de um modo não realista, de um modo exagerado, e os eventos eles podem parecer ser interpretados de uma forma disfuncional. Eu vou trazer 2 exemplos de como os nossos pensamentos eles são capazes de desencadear uma série de reações orgânicas que são condizentes com eles, tá? Imagine que João tem várias contas para pagar no final do mês, como aluguel, energia, as parcelas de um cartão, e ele já estava sentindo que o dinheiro vai dar, que está um pouco apertado. Então, mesmo antes de conferir o saldo na conta, ele já estava tendo a percepção de que essa conta não fecharia. Então, João começa a pensar: eu nunca vou conseguir sair dessa situação, não importa o quanto eu trabalho, sempre terei problemas financeiros, eu vou perder tudo, a minha vida vai desmoronar. João está interpretando a situação de uma forma catastrófica, acreditando que o estresse que ele está passando agora vai se repetir indefinidamente e que ele não tem controle sobre essa situação. E esse tipo de pensamento, que é um pensamento distorcido e exagerado, faz com que ele sinta ainda mais ansiedade, faz com que ele sinta desamparo. Como consequência, com esse tipo de pensamento, João ele se sente extremamente ansioso, sem motivação para agir, para resolver aquela situação, e ele começa a procrastinar. Ele evita olhar a situação financeira, ele acaba não buscando soluções práticas para essa demanda, e isso aumenta ainda mais o problema. Agora, imagine o segundo cenário, tá? Imagine uma outra situação. Imagine que Carla, ela tem contas para pagar no final do mês e ela está numa situação financeira apertada. Mas, ao invés de pensar de uma forma negativa, ela avalia a situação de uma maneira mais realista, positiva ali. E ela pensa, sim, esse mês vai ser difícil, mas eu já passei por isso antes e eu encontrei uma solução. Talvez eu precise reorganizar algumas despesas, talvez eu precise cortar gastos desnecessários. Se eu planejar melhor, eu posso lidar com essa situação. Veja que Carla ela está enxergando a situação de uma forma realista, de uma forma funcional. Ela reconhece o desafio, ela não está negando a realidade, ela não está negando que está apertada. Ela reconhece o problema, mas ela não se deixa dominar pelo pensamento catastrófico. Ela sabe que já superou dificuldades antes no seu passado, dificuldades semelhantes financeiras, e ela acredita na capacidade dela de resolver esse problema. Então, com essa forma de pensar, Carla se sente mais confiante, ela se sente mais motivada para agir e ela se organiza, ela planeja suas finanças, ela procura formas de renegociar a dívida ou de cortar despesas e com isso ela diminui o nível de estresse porque ela está lidando com a situação de uma forma prática e proativa. E agora eu quero te mostrar como o problema do estresse ele pode estar sendo mantido e perpetuado, tá?
O estresse, ele se mantém a partir do momento em que o evento estressor permanece presente. E você não consegue se adaptar a ele ou não consegue superar. Então, quando você não se recupera adequadamente do desgaste sofrido pelo evento estressor, o seu corpo ele vai sofrendo mudanças que podem gerar um grande cansaço e fica cada vez mais difícil de manter a produtividade e também o bem-estar. Então, o estresse ele pode estar se mantendo pela ausência de estratégias para lidar com ele. Além disso, as consequências do estresse, incluindo seus sintomas, também podem gerar mais estresse. Ou seja, o estresse ele pode estressar. Uma outra forma de manter o estresse em níveis preocupantes é que quando você está estressado, você pode estressar as pessoas ao seu redor. E isso forma um ciclo vicioso, onde uma pessoa estressa a outra. Um exemplo disso são pessoas que têm uma tendência de descontar nas outras pessoas, especialmente nos familiares, o estresse relacionado aos problemas de trabalho. Isso gera uma série de conflitos interpessoais, familiares, que deixam os outros ainda mais estressados. Além disso, é preciso investigar se a forma como você interpreta as situações faz com que a maioria delas sejam consideradas como ameaçadoras ou negativas. Se isso estiver acontecendo, você provavelmente vê mais perigo nos eventos do que realmente há. E isso faz com que o seu corpo entenda que você está enfrentando um grande desafio e por isso libera diversas substâncias que desencadeiam a resposta do estresse. Daí a importância de recolher evidências que comprovem ou não o seu pensamento, para que você possa agir adequadamente aos eventos e não se sentir estressado sem a real necessidade. Agora eu vou te mostrar 7 formas de lidar com o estresse. São, assim, vários benefícios que a terapia cognitivo-comportamental para o manejo, para a redução do estresse tem. Mas, para que esses benefícios sejam alcançados, alguns aspectos básicos, fundamentais, eles devem ser considerados antes da utilização de algumas técnicas especializadas. Então, é necessária a aceitação do estresse como um processo humano. Então, durante o tratamento, você vai entender que o estresse é uma reação normal do nosso corpo e que nós podemos manejá-lo com o auxílio de algumas técnicas. Então, ao invés de tentar reprimir o estresse, é necessário que você aceite o que você está sentindo, que você busque perceber o motivo que levou a você desenvolver esse estresse e utilize estratégias apropriadas para controlar. Uma outra forma é o manejo dos sintomas. Com o processo terapêutico, você vai se beneficiar de algumas ferramentas que vão te auxiliar a controlar os sintomas do estresse, como, por exemplo, a respiração profunda e o relaxamento muscular progressivo. Eu já fiz um vídeo ensinando esse relaxamento e vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, caso se interesse. Uma outra ferramenta para lidar com o estresse é o questionamento dos pensamentos. O papel dos pensamentos no tratamento do estresse é muito importante. Com o auxílio do psicólogo, aliado com o seu empenho, você vai conseguir questionar seus pensamentos, se baseando em evidências que comprovem ou não se esses pensamentos eles são realistas ou se eles são distorcidos. E com isso você vai conseguir reagir de uma forma mais apropriada diante de um evento que é estressante. O treino do controle do estresse, que foi desenvolvido por Marilda Lippe, é baseado nos princípios comportamentais e também cognitivos, e ele é um tratamento especializado para o manejo adequado do estresse e ele tem uma eficácia comprovada. Com esse protocolo, você pode aprender diversas estratégias que servirão como ferramenta para te ajudar a lidar com o estresse. Essa forma de tratamento, ela parte do princípio de que é necessário conhecer o estresse, conhecer o que é o estresse, perceber os sintomas, identificar as fontes do estresse, se são causas externas, se são causas internas, e utilizar estratégias apropriadas para que o estresse ele fique sob o controle da pessoa. Esse treino está baseado em 4 pilares que vão te fortalecer para voltar ao seu equilíbrio, na técnica do relaxamento e da respiração lenta e profunda, na alimentação balanceada, no exercício físico regular e na técnica de base cognitivo-comportamental. E esse é um protocolo de tratamento que eu utilizo nos meus atendimentos. Uma outra ferramenta para lidar com o estresse é a técnica do relaxamento e respiração lenta e profunda. Então, para controlar o seu estresse ou evitar que ele
se desenvolva, é importante que você pratique a técnica do relaxamento da respiração profunda. Você pode aprender técnicas que irão relaxar o seu corpo e a sua mente de diversas maneiras, reduzindo o ritmo da respiração, do batimento cardíaco, por exemplo. Somente a prática constante dessas técnicas pode te auxiliar no momento que você mais precisa, porque a respiração profunda envolve você inspirar pelo nariz, contando até 5, expirar pela boca, contando até 10, e fazer isso regularmente poderá trazer muitos benefícios para você. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando essa técnica de respiração e eu vou deixar o link também aqui na descrição. Uma outra ferramenta é a alimentação balanceada. A pessoa estressada, ela desgasta uma série de nutrientes no enfrentamento do evento estressor. Então, por isso, você precisa ter uma alimentação equilibrada que reponha os nutrientes que foram perdidos. Legumes, frutas, verduras, por exemplo, são apropriados e você pode e deve consultar um nutricionista para te orientar. O exercício físico regular também é mais uma ferramenta. Fazer exercício físico regularmente, ele tem sido considerada uma importante ferramenta para o combate ao estresse. Então, quando a pessoa faz exercício físico, ela libera no seu corpo um tipo de substância que ajuda a se sentir melhor. E por isso é tão importante que a pessoa desenvolva o hábito de se exercitar. Consulte um médico antes de iniciar qualquer atividade física e procure um profissional da educação física para te acompanhar. Uma outra ferramenta são técnicas cognitivas comportamentais. Você poderá aprender com a sua psicóloga uma variedade de técnicas cognitivas comportamentais para te ajudar a manejar ou prevenir o seu estresse. Então, dentre essas técnicas, eu posso citar técnicas de resolução de problemas, técnica de controle de ansiedade, de desenvolvimento de habilidades sociais, de modificação dos pensamentos disfuncionais, dentre outras que podem se mostrar úteis para o seu caso. E agora, talvez você esteja se perguntando, Kathleen, será que eu posso conseguir? Muitas pessoas, elas costumam naturalizar o estresse, ou seja, elas acham que precisam se acostumar com ele e com as suas consequências negativas. Com isso, elas acabam demorando a procurar ajuda e os problemas de saúde, eles vão se agravando, eles vão evoluindo e crescendo. É realmente cansativo, é realmente difícil viver com estresse excessivo. Você pode começar a ter problemas de relacionamentos interpessoais, você pode deixar de lado atividades prazerosas, você pode passar a não ser tão produtivo quanto era no trabalho ou nos estudos e também pode ter prejuízos graves na saúde. Por diversas vezes você pode ter pensado que não aguenta mais, que assim, tá tudo dando errado, que não há mais uma saída, não tem mais alternativa. Mas ao buscar uma ajuda psicológica e se empenhar na mudança para melhorar a sua qualidade de vida, você perceberá que tudo que está enfrentando pode ter uma solução por meio de um trabalho colaborativo entre você e sua psicóloga. O tratamento, ele é um desafio que exige empenho de ambos os lados. Mudanças, elas podem ser difíceis, mas para viver com saúde e bem-estar, com certeza valem a pena. Não deixe o estresse vencer você. Você pode vencer o estresse com conhecimento e ajuda apropriada. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhando suas experiências ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o teu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!